Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o tema do mês de março, que é esperança. No vídeo da semana passada, nós vimos de uma forma bem breve a diferença da compreensão da palavra esperança no dicionário e na palavra de Deus. A esperança que o dicionário diz é incompleta e pode ser confundida facilmente com positividade, mas a esperança que o Senhor nos ensina através da palavra dele, da Bíblia, é uma certeza da alma. A fé é a expectativa de cumprimento de tudo aquilo que o Senhor promete e nos demonstra e nos ensina através da Bíblia. Hoje nós vamos ver qual é a base da esperança daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O pilar fundamental da esperança de todo aquele que crê em Deus procede da natureza de Deus, de Jesus Cristo e da palavra. Veja, no Salmos 22, a palavra de Deus nos revela como o Senhor foi fiel ao seu povo no passado. E nessa passagem, o salmista Davi, que estava numa situação pessoal crítica, de risco de vida, medita nos feitos de Deus no passado e confia que Deus o livrará. Lembremos, o Senhor, como atributo, possui a imutabilidade, ou seja, ele não muda. Davi faz essa declaração lá em Salmos 22:4, e ele declara assim: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. E esse poder maravilhoso de Deus Criador, já foi manifestado no Êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos e demais passagens da palavra que fortalecem a nossa confiança e nossa esperança no Senhor como nosso ajudador. Em Salmos 124, capítulo 8, diz assim, versículo 8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em Hebreus 13:6, também diz assim: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Em Êxodo 6, versículo 7, diz assim: e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Por outro lado, as pessoas que não conhecem o Senhor ou ainda que não creem no Senhor Jesus Cristo não têm base segura para a sua esperança. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela definição de esperança que nós vimos no dicionário, que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa? Pois é, essa definição, essa confiança, essa definição de confiança, ela é superficial e ela é muito suscetível ao humor, ao ânimo e às variações, às variáveis que nós temos na vida. A palavra de Deus também fala sobre essa vida sem esperança no mundo, diz a palavra. Em Efésios, capítulo 2, versículo 12, diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. A revelação plena e completa da nova oportunidade de vida que há em Jesus Cristo e em seu sacrifício dá a nós, que cremos, mais uma razão de esperança inabalável em Deus. Para todo aquele que crê, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para destruir todas as obras de Satanás. Em 1 João, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras
do diabo. E a própria palavra nos fala que o diabo, ele é o Deus que domina este mundo. Em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz também assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, também diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Em 1 João 5,19, 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Veja, o exemplo prático disso que vimos desses versículos é que o Senhor Jesus, ao expulsar os demônios durante seu ministério, demonstrou poder sobre Satanás. No livro de João, no capítulo 12, no versículo 31, diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E bem além disso, através de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus esmagou o poder de Satanás e demonstrou o poder que tem o reino de Deus. O apóstolo Pedro fala a respeito da nossa esperança. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A segunda base da nossa esperança é Jesus. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Apenas nele devemos depositar a nossa esperança, mediante o poder do Espírito Santo. No livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 12 e 13, diz assim: outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, também diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A terceira base da nossa esperança é a palavra de Deus. Para todo aquele que crê no Senhor, para todo aquele que crê em Deus, Deus se revela através da sua palavra, assim como fez com os profetas e apóstolos no passado. Ele os inspirou pelo Espírito Santo para escreverem a palavra isento de erros. Assim, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, testifica. No livro de 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações.
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E afirmando, a palavra de Deus também afirma que a palavra de Deus é eterna e permanece firme nos céus, como está no Salmo 119, em alguns versículos que nós leremos neste momento. Salmo 119, versículo 89 diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E diz também que nós devemos depositar a nossa esperança nessa palavra. Ainda no Salmo 119, no versículo 49, diz assim: Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. No Salmo ainda 119, no versículo 74, diz assim: Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Permanecendo no mesmo Salmo, no capítulo 81, desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. No Salmo 119, versículo 114, diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. No Salmo 119, versículo 147, diz assim: Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Em Salmo 130, versículo 5, diz assim: Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Em Atos 26, versículo 6, diz assim: E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Em Romanos, capítulo 15, versículo 4, também diz: Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque realmente, de fato, tudo quanto sabemos a respeito de Deus e de Jesus Cristo vem da revelação infalível das Escrituras Sagradas. Em Salmos, capítulo 33, versículo 16 e 17, diz assim: Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua força. Em Salmos 147, versículos 10 e 11 diz assim: Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. E veja, ainda sobre esse tema, esse aspecto de depositar a nossa esperança em tudo aquilo que é material, nos bens materiais e em dinheiro, a palavra também nos sinaliza. Em Salmos 20, versículo 7, diz assim, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ainda no livro de Mateus, diz assim no capítulo 6, nos versículos dos 19 ao 21, Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em Lucas tem uma passagem muito interessante também sobre esse assunto. Lucas 12, versículos 13 ao 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não constitui na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens.
e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz também o seguinte ensinamento: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Resumimos, então, que a esperança daquele que crê no Senhor não está firmada naquilo que é visto, nas pessoas, nos empregos, nas oportunidades ou até no próprio esforço. Todas essas coisas realmente são importantes na nossa vida. Não pense que elas estão erradas, ao contrário. Mas elas não podem ser a base da esperança da sua vida e da minha. Pois as pessoas podem te decepcionar, os empregos, os salários, eles podem ser perdidos, as oportunidades, elas podem passar. E todo o nosso esforço próprio, nosso empenho, nosso ânimo, a nossa motivação pode simplesmente sucumbir quando as dificuldades forem maiores ou quando estivermos exaustos. Mas a esperança daquele que crê no Senhor está primeiramente na soberania e no poder de Deus, em Jesus e na sua palavra. E junto a isso, na fé e na confiança de que a Ele pertence todas as coisas e que a vontade dEle deve ser a prioridade sobre as nossas vidas. E a vontade dEle sempre, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre os testemunhos de esperança na Bíblia e, sem dúvida alguma, vai ilustrar melhor como praticaram a esperança conforme a palavra de Deus. Nos vemos na próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.